O Uruguai entrou em campo com peso de seleção tradicional, camisa pesada, história gigante em Copa do Mundo e expectativa de começar a caminhada com vitória. Mas bastaram 90 minutos para a estreia virar um alerta enorme, porque o que parecia ser um jogo controlável virou uma armadilha. A Arábia Saudita segurou o Uruguai, abriu o placar, resistiu à pressão e saiu de campo com um empate em 1-1 que muda completamente o clima do Grupo H. E o detalhe mais importante é esse: não foi apenas um empate qualquer. Foi um tropeço que deixa o Uruguai pressionado logo na primeira rodada e coloca a Arábia Saudita em uma posição muito mais interessante do que muita gente imaginava antes da bola rolar. A partida tinha tudo para ser um teste de força uruguaio. O Uruguai vinha com mais tradição, mais cobrança e mais responsabilidade. Do outro lado, a Arábia Saudita sabia que precisava competir no limite, fechar espaços, suportar momentos de pressão e aproveitar qualquer brecha. E foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro tempo mostrou um Uruguai tentando assumir o controle, mas sem transformar essa superioridade em segurança. A posse, a presença no campo de ataque e a tentativa de mandar no jogo existiram, mas faltava clareza. Faltava aquela última decisão. Faltava transformar domínio em gol. E quando uma seleção tradicional demora para resolver, ela começa a deixar o adversário acreditar. A Arábia Saudita foi crescendo na confiança. Não precisava dominar todos os setores. Não precisava trocar passes o tempo inteiro. O plano era sobreviver, competir, encontrar uma bola parada, uma sobra, um erro, um momento. E esse momento chegou aos 41 minutos do primeiro tempo. Abdulela Al-Amri apareceu para colocar a Arábia Saudita na frente e transformar completamente a história do jogo. Um gol que não apenas abriu o placar, mas mexeu com o emocional da partida. Porque uma coisa é o Uruguai jogar com tranquilidade buscando a vitória desde o início. Outra coisa é ir para o intervalo perdendo, sabendo que uma estreia ruim pode custar caro em um grupo curto e perigoso. A partir daí, o jogo mudou de peso. A Arábia Saudita passou a jogar com o resultado. Cada corte virou comemoração. Cada defesa virou combustível. Cada minuto passando aumentava a pressão em cima do Uruguai. E o Uruguai voltou para o segundo tempo sabendo que precisava mudar alguma coisa. Não dava para repetir o ritmo da primeira etapa. Era preciso acelerar, empurrar o adversário para trás e transformar o jogo em ataque contra a defesa. Foi isso que aconteceu. O Uruguai passou a jogar praticamente em cima da Arábia Saudita. A bola rondava a área. As finalizações começaram a aparecer. A pressão cresceu. E o goleiro saudita Mohamed Al-Ovais virou personagem importante, fazendo defesas que mantinham o resultado e aumentavam a tensão do jogo. Só que pressão constante também cobra seu preço. A Arábia Saudita foi recuando cada vez mais. O desgaste apareceu. A defesa precisava correr para todos os lados. O Uruguai insistia, até que aos 80 minutos veio um empate. Maxi Araújo apareceu para salvar o Uruguai de uma derrota que seria ainda mais pesada. O gol colocou 1-1 no placar e evitou uma estreia desastrosa, mas não apagou o alerta. Porque empatar é melhor do que perder, claro. Mas para o Uruguai, esse resultado tem gosto amargo. A seleção entrou como favorita no confronto, saiu atrás, sofreu para empatar e agora precisa olhar para a tabela com muito mais cuidado. E aí vem um ponto que torna essa notícia ainda mais importante. O Grupo H ficou completamente embolado. Mais cedo, Espanha e Cabo Verde também empataram. Com isso, depois da primeira rodada, ninguém disparou. Todo mundo ficou com um ponto. Isso cria um cenário curioso, perigoso e cheio de tensão. Para o Uruguai, o empate significa que não existe mais margem confortável. O próximo jogo ganha peso de decisão. Qualquer novo tropeço pode transformar a classificação em drama. Para a Arábia Saudita, o empate tem outro sabor. É um ponto conquistado contra uma seleção forte, em um jogo em que o time mostrou resistência, organização emocional e capacidade de competir. Não foi uma vitória, mas foi um recado. A Arábia Saudita não está ali apenas para participar. E esse é o tipo de resultado que costuma mudar o clima de uma Copa. Antes da bola rolar, muita gente faz contas no papel, coloca favoritos de um lado, azarões do outro. Imagina quem vai passar, quem vai sofrer e quem vai apenas cumprir tabela. Mas a Copa não funciona assim. A Copa pune quem entra achando que tradição resolve sozinha. O Uruguai tem história, tem camisa, tem jogadores de qualidade e tem força competitiva. Mas nada disso garante 3 pontos automaticamente. Dentro de campo, cada detalhe pesa. Um erro na bola parada, uma finalização mal escolhida, uma defesa no momento certo, uma mudança tática, um jogador inspirado. Tudo pode virar o jogo. E a Arábia Saudita entendeu isso muito bem.
O time saudita não precisava jogar bonito o tempo inteiro. Precisava jogar o jogo possível. Precisava resistir quando fosse pressionado. Precisava ser frio quando a chance aparecesse. E conseguiu fazer isso o suficiente para arrancar um ponto que pode valer muito na sequência. Agora, a pergunta é: esse empate foi apenas um tropeço momentâneo do Uruguai ou é sinal de um problema maior? Porque estreias costumam ser traiçoeiras. Muitas seleções começam devagar e crescem durante o torneio. Mas também existem casos em que o primeiro jogo revela dificuldades que continuam aparecendo. Falta de criatividade, ansiedade, dificuldade para furar defesas fechadas e dependência de pressão no segundo tempo podem virar problemas sérios. O Uruguai precisa tirar lições rápidas. Precisa entender por que demorou tanto para transformar presença ofensiva em gol. Precisa ajustar a tomada de decisão. Precisa entrar no próximo jogo com mais agressividade, mas sem se desorganizar. Porque em Copa do Mundo, o tempo para corrigir é curto. Já a Arábia Saudita sai com moral. Um empate contra o Uruguai aumenta a confiança, reforça o plano de jogo e mostra que o time pode incomodar novamente. E em um grupo onde todos começaram empatados, acreditar passa a ser uma arma poderosa. O mais interessante é que esse resultado também mexe com a pressão sobre Espanha e Cabo Verde. Se o grupo já começou com 2 empates, a segunda rodada vira um tabuleiro. Uma vitória pode colocar qualquer seleção muito perto da classificação. Uma derrota pode deixar qualquer uma em situação delicada. Por isso, esse 1-1 não pode ser visto como um placar comum. Ele é o tipo de resultado que abre possibilidades. O Uruguai ainda tem força para reagir. A Arábia Saudita ainda vai precisar provar que consegue repetir o nível competitivo. A Espanha também precisa responder depois do empate. Cabo Verde ganhou confiança. E de repente, um grupo que muita gente poderia imaginar mais previsível virou um dos mais interessantes para acompanhar. E é aí que está a beleza da Copa. A cada rodada, uma seleção favorita pode ser testada. Um time menos badalado pode ganhar moral. Um detalhe pode mudar uma campanha inteira. E um empate na estreia pode virar tanto o começo de uma recuperação quanto o primeiro sinal de uma queda. Para o Uruguai, fica o alerta: a camisa pesa, mas não joga sozinha. Para a Arábia Saudita fica o recado: competir bem contra uma seleção tradicional pode abrir caminho para sonhar mais alto. E para quem acompanha a Copa, fica a certeza de que o Grupo H começou do jeito mais perigoso possível, sem ninguém sobrando, sem ninguém morto e com todos ainda vivos na briga. Agora eu quero saber a sua opinião. Esse empate foi mais mérito da Arábia Saudita ou falha do Uruguai? O Uruguai ainda é favorito para avançar ou esse resultado já muda tudo no grupo? Comenta aqui embaixo o que você achou desse jogo. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para acompanhar as principais notícias da Copa e do futebol mundial.